na primeira epístola do ex-filho do trovão, e no final dos seus dias, o apóstolo do amor, ou apóstolo amado, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Com a graça de Deus e pela graça de Deus, queremos iniciar hoje uma série de mensagens debaixo de um tema geral: o espiritual determina o material. O espiritual determina o material. Realidade absoluta, inquestionável para quem crê e para quem não crê. Exemplo, testemunho da Mariana. Como é que pode alguém que está com o nome comprometido, alguém que está com o nome perseguida no crédito do Serasa, do SPC, alguma coisa desse tipo, nome negativado, no Banco Bradesco, ganhar um cartão Black? Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Não existe. Ô banquinho terrível esse tal de Bradesco. Eu mesmo tinha conta lá e faz uns 5 meses que eu cancelei a conta, porque é difícil demais. E aí a criatura de Deus vai ao banco, não consegue ser atendido, então resolve ir embora e é levado na sala do gerente principal e sai de lá com crédito, com cartão Black. Não é possível. Não é possível. Naturalmente não é possível. E a nossa mente precisa entender que quando Deus quer, o impossível acontece, determinado pelo sobrenatural. Mas quem é que discerne essas coisas? Só quem é espiritual. E como o espiritual determina o material, é um prejuízo muito grande para as nossas vidas não crescer espiritualmente. Saber versículos bíblicos de cor, ter lido a Bíblia de capa a capa, ainda não significa ser alguém com visão espiritual. Quando eu me torno alguém espiritual, as coisas se descortinam à minha frente. Uma das maravilhas que eu passo a experimentar é um estilo de vida que me livra de estar sob o crivo da lei. Eu passo a viver uma vida onde é manifestado em mim, sobre mim, através de mim, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nesses próximos cultos, quando aqui eu estiver, em alguns não vou estar, nós vamos falar sobre o espiritual determina o material. No anseio, no propósito de nos ajudar a crescer no discernimento e, consequentemente, do entendimento e viver vida mais abundante sobre a face dessa terra. Porque todo o ensinamento bíblico tem como propósito que nós usufruamos aquilo que Jesus disse que veio trazer. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. 1 João capítulo 4, versículo 4. Você que achou, coloque a mão aí sobre o texto sagrado. Se for no Android, eu acredito que ele já está no modo avião, então não tem problema, né? Não vai causar nenhum acidente. E se você concordar, feche os olhos. Se não quiser, fique com eles abertos, não tem problema nenhum. E vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é Deus. Não há outro além de Ti. Não há Deus como Tu. O Senhor é, o Senhor era e o Senhor sempre será. E por isso o Senhor pode fazer o que o Senhor bem quiser. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está em todo lugar. Não há onde o ser humano ou espírito algum possa afugentar-se da sua presença. Obrigado, porque o Senhor é imutável, mas se deixa tocar pela nossa postura, pela nossa oração, pela nossa atitude, pelo nosso clamor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso,
porque em Cristo Jesus foi aberto para nós um novo, vivo caminho, através do qual nós podemos chegar sem medo na Tua presença, sem temor, com ousadia. E eu suplico, Deus Pai Todo-Poderoso, ilumine os olhos dos nossos corações, nos conceda a graça de, nesse momento, nessa hora, conseguirmos nos aquietar, que a nossa alma se aquiete diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, diante da Tua presença, e que o Teu Espírito Santo, ó Altíssimo Deus, venha clarear o nosso raciocínio, iluminar os olhos dos nossos corações, a fim de que todos cresçamos uma estatura do ser humano perfeito, como foi Jesus Cristo de Nazaré, quando andou por essa terra. É a minha oração junto com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda, diga amém. 1 João capítulo 4, versículo 4, carinhosamente o homem que foi transformado pelo poder de Deus, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Quando o homem torna-se espiritual, ele muda até a sua maneira de se comunicar. Quando um ser humano, seja homem ou mulher, torna-se alguém espiritual, vivendo ainda nessa terra, num corpo, tendo uma alma, sua vida é de fato, de verdade, transformada. Esse amado irmão João fora aquele mesmo que, quando Jesus foi impedido de passar por um certo lugar, perguntou para Jesus se Jesus queria que ele orasse e Deus mandasse fogo para consumir as pessoas que estavam atrapalhando a caminhada, atrapalhando a viagem. E esse então, João, escrevendo para um povo que não estava andando exatamente do jeito que Deus queria que andasse, que não estava crendo do jeito que Deus gostaria que todos nós crêssemos, um povo que estava dando um pouco de trabalho. E o João escreve para esse pessoal dizendo: filhinhos. E se você for olhar no original grego, aqui vai estar téquina. Téquina quer dizer filhinho pequeno, criança. O homem que não tinha paciência nem para esperar as pessoas dar passagem para ele, agora trata quem estava dando trabalho de querido, de criança, de eu te entendo, mas você vai crescer. E o João estava tratando com essas pessoas um assunto deveras complicado ainda hoje, para nós, principalmente para quem chega à fé, mas demora para tornar-se espiritual, permanece nessa questão de mundo invisível ainda infantil. Não é à toa e não é só carinho o fato de João ter usado a palavra criança. E o João então diz: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O contexto desse versículo aponta para o mundo invisível. Quem aqui enxerga o mundo invisível? Tem alguém aqui que tem visão aberta? Ali tem uma irmã que tem visão aberta. É uma delícia ter visão aberta? Não é uma delícia? Se a pessoa não cuidar muito, ela vive mais na confusão do que na clareza. Quem aqui alguma vez teve a oportunidade de enxergar o mundo espiritual? Tem alguém? Algumas pessoas. Quando você enxerga anjo de asinha branca ou de azona branca, maravilhoso. Quando você enxerga uma cachoeira, quando você enxerga um campo de margaridas, maravilha. Mas na maioria das vezes na terra, quando nós temos alguma visão espiritual, geralmente não é de coisa muito boa.
Tem mais gente que já enxergou o mundo espiritual aqui. Quem já viu o vulto passando? Olha aí o tanto de gente, está vendo? Coisa ruim é mais fácil de enxergar. Até no mundo espiritual, nós temos mais facilidade para enxergar coisa ruim, está vendo? E é por isso que nós precisamos nos tornar pessoas espirituais, porque até o espiritual é mais fácil enxergar capeta, assombração, do que o céu, do que anjos subindo e descendo. Esse versículo, que está num contexto bastante complexo, porque o povo da igreja estava sendo enganado, estava sendo tapeado, estava sendo iludido acerca dos espíritos, e o apóstolo então diz para eles: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O apóstolo aqui estava falando do mundo invisível. Quem é que enxerga que Jesus está em si? Você enxerga o Espírito Santo que está em você? Você enxerga? Não, eu nunca enxerguei o Espírito Santo. Você já enxergou? Nós não enxergamos. E aqui o apóstolo está dizendo que o Espírito de Deus que está em nós é maior do que o espírito maligno que age no mundo. E porque nós não enxergamos, nós temos dificuldade de usufruir da presença dele. E aí eu quero dar uma ajuda muito grande para você. Quando eu tenho consciência do Espírito Santo, uma das coisas que começa a sair da minha vida, como testemunhou a Mariana, é a arrogância, é a presunção. Quem tem consciência da presença do Espírito Santo se torna simples como a pomba e prudente como a serpente, porque fica parecido com Jesus. A visão espiritual, ao invés de me tornar o ó do borogodó, me faz ficar parecido com aquele que não veio para ser servido, mas para servir. A capacidade de enxergar o mundo espiritual me faz ser tolerante, paciente com um jeito que não presta para quase nada, que nem os 12 discípulos que Jesus escolheu. Os discípulos de Jesus eram idiotai. Está conseguindo me entender? Quando eu me torno espiritual, eu me torno o oposto do espírito que age no mundo. Pergunta para o seu vizinho aí, qual é o seu grau de espiritualidade? Às vezes a gente passa até umas experiências com Deus, e aí já quer estufar o peito e achar que é bom. Será que é com Deus que está tendo experiência mesmo? Jesus disse: quem conhece a mim conhece o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser se eu quiser revelar. Quem conhece o Pai se torna espiritual, e quem se torna espiritual volta a ser humano no sentido absoluto da palavra. E ser humano é ser parecido com o Pai, porque o Pai nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Quando eu estou me achando muito melhor do que o outro, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está me inspirando, é o cão. Está percebendo o quanto nós precisamos crescer espiritualmente? Sim ou não? Sim. O contexto desse versículo aponta para o mundo invisível, para o desconhecido, para o ambiente que nós não dominamos e, na maioria das vezes, até mesmo ignoramos. Esse versículo aponta para um ambiente que só se consegue adentrar através de uma vida de dependência de Deus. Disse a Mariana, o testemunho aqui não é sobre dinheiro, sobre cartão de crédito. O testemunho aqui é sobre um estilo de vida.
E Deus quer que o seu estilo de vida, o meu estilo de vida, o nosso estilo de vida, sejam de filhos crescidos, homens e mulheres verdadeiramente maduros na fé, espirituais. E bom seria, amados, se existisse o ponto neutro. Bom seria se existisse o mundo neutro. Bom seria se quem quisesse pudesse dizer: eu não acredito em Deus e muito menos o diabo. E a partir da sua decisão, então, essa pessoa pudesse viver livre da influência, seja da divina ou da diabólica. Como seria bom se na nossa vida tivesse essa opção, neutro. No câmbio do carro tem, não é? Carro com câmbio automático. No hidráulico também, mas no automático fica mais claro. Ré, parado, neutro e para frente. Na vida humana não existe neutro. Para estar com Deus, precisa decidir, precisa buscar, precisa praticar as disciplinas espirituais. Para estar sob a influência do derrotado, basta querer estar no neutro. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Se eu e você decidirmos parar de buscar a Deus, Deus vai nos respeitar. Aí você para de buscar a Deus, mas você também não vai buscar o diabo. Mas o diabo não vai te respeitar. Ele vai começar a te influenciar. Infelizmente, com relação ao espiritual e o material, não existe neutro. Então é preciso tomar uma posição para estabelecermos com a racionalidade o lugar no qual nós queremos tramitar, nós queremos estar, porque ou estamos sob a influência de um ou sobre a influência do outro. O ser humano pode sim se esforçar para negar a realidade de Deus ou a realidade do diabo, mas é impossível viver sem ser influenciado pelo mundo espiritual. Não é possível viver sem ser influenciado pelo mundo espiritual. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Exemplo, quem percebeu que essa semana agora foi uma das semanas mais pesadas desse ano? Quem percebeu? Olha aí quanta gente percebeu. Foi diferente essa semana? É quase impossível pessoas que vivam nessa terra que não tenham tido pensamentos de negatividade, não tenham tido pensamentos de eu não vou dar conta, que não tenha tido pensamento de será que vai dar, que não tenha estado irritado e intolerante com quem mais ama. Porque essa semana foi uma semana espiritualmente carregada. Por que será? Não preciso falar, né? Todo mundo sabe. O que está por acontecer no Brasil, e eu estou em absoluta paz com relação a isso, porque Deus falou que seria, e se Deus falou, quem é que vai conseguir desfalar? Porque quando Deus quer, até quem está com o nome negativado recebe cartão black. Quando Deus quer, Ele quer e acabou. Mas isso não quer dizer que não vai até a guerra. Isso não quer dizer que nós não vamos ter que fazer a nossa parte. Isso não quer dizer que não vamos ter que caminhar pelo deserto para chegar na terra prometida. Mas se Deus falou, agindo o Senhor, quem impedirá? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante
poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Está em quem? Em Jesus. E Jesus está onde? Assentado à direita de Deus. No mundo espiritual, você e eu estamos onde? Assentados com Cristo à direita de Deus. Nós já estamos no mundo espiritual assentados com Cristo, num lugar de vitória. Por isso nós já somos mais que vencedores, mas nós ainda continuamos vivendo nessa terra. E aí, e daí, e por isso precisamos aprender a permitir, a deixar que o espiritual venha reger a nossa vida material, a nossa vida natural, principalmente a nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o vosso culto racional, para que experimenteis, aonde? Aqui, ó, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser espiritual é ter absoluto domínio sobre o pensamento, o sentimento, a mente. Tornar-se espiritual é ser o máximo possível parecido com Jesus de Nazaré. E essa realidade que não dá para viver sem ser influenciado pelo mundo espiritual, nos chama para a necessidade de aprendermos a discernir, a entender, a enxergar esse mundo invisível mais real. É de fato absoluto, não tem como não ser influenciado. Bom, se não tem como, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a discernir. Eu preciso aprender a entender. Eu preciso saber como é que eu enxergo esse mundo invisível, que é mais real do que o palpável. E o texto sagrado que lemos afirma que nós somos de Deus. Nós que entregamos a nossa vida para Deus, através de Cristo Jesus, temos habitando em nós alguém que é maior do que aquele que enganaria a muitos. Jesus disse que se Deus não abreviasse os tempos no fim dos tempos, a volta do Senhor seria acompanhada por não encontrar ninguém na fé, ninguém esperando o quê? Um novo céu e uma nova terra, esperando o quê? Que existe uma vida depois dessa. E nesse aviso que Jesus deu, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu vou ler o versículo 24, diz: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e se apresentarão realizando grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Agora, por que enganar, se possível? Quem é o eleito que é possível, passivo de ser enganado? Quem é o eleito? É o eleito que decidiu viver como carnal, mesmo tendo nascido do Espírito. É o eleito que não se dedicou em aprender a discernir e a entender o mundo espiritual. Os falsos profetas, os falsos cristos
enganarão, se possível, iludirão, se possível, até mesmo os eleitos. Todos os seres humanos que nasceram de novo, que nasceram do Espírito de Deus, podem escolher. Olha, vou repetir: todos os que nasceram de novo, os que nasceram do Espírito de Deus podem escolher. Quem é que pode escolher? Só quem nasceu de novo. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó, o seu parente que não nasceu de novo, ele não tem poder para escolher. Agora você tem. O seu parente que não nasceu de novo, ainda que seja melhor do que você como ser humano na terra, ele não tem poder para escolher perdoar, para escolher não mandar para aquela cidade. Agora eu e você temos esse poder. Eu e você podemos optar por continuar vivendo apenas na carne, no natural, ou por viver no Espírito e tornar-se também alguém espiritual. Os nossos parentes que amamos, que ainda não confessaram Jesus, eles não podem escolher. Eles só podem viver na carne. Eles podem praticar a religião que for. Se não se encontrar com Jesus, vai ser ritual humano, que até pode elevar a pessoa para o mundo espiritual. Mas ao invés de ela encontrar-se com o espiritual divino, ela vai se encontrar com o espiritual maligno. Existe o mundo espiritual maligno, sim ou não? Existe. Sem Jesus, podemos sim encontrar um mundo espiritual que é pior do que o natural. E nós estamos falando aqui de tornar-se alguém espiritual, porque alcançou as regiões celestiais, onde Deus habita em lugar inacessível, cujo caminho foi aberto para todo aquele que está em Cristo. Por favor, me ajude. Diga aí para o seu vizinho: você pode optar por continuar vivendo apenas fundamentado na carne, no natural, ou por viver no Espírito e tornar-se também espiritual. Sua Bíblia está aí? É a principal ferramenta para tornar alguém espiritual. Abra aí em Romanos, capítulo 8, aquela que o Daniel levantou ali, eu não consigo ver não, olha lá a letra não, meu pai do céu, é mini Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 5, está escrito: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É necessário uma decisão diária. É necessário, todas as manhãs, decidir quem é que vai nos guiar. Os sentimentos, as necessidades, as muitas vozes, as circunstâncias ou o Espírito de Deus. Eu já estou indo embora. Você poderia me dar o telefone
do seu gerente, porque eu já estou, do meu gerente, porque eu já estou aqui há meia hora. Deus então interviu por bondade, por misericórdia, por compaixão, para recompensar. Espera aí, vou te levar para o seu gerente. Entra numa sala que não poderia estar lá e recebe um atendimento que eu mereceria receber e não recebi, viu, Mariana? Mas é um momento de Deus na vida da Mariana, a experiência que Deus está dando para ela. E se você recebe espiritualmente e ao invés de ficar com dor de cotovelo, você se alegra, pode acontecer na sua vida. Porque o carnal, ele vê defeito em coisa boa que o outro está contando. Agora o espiritual se alegra, o espiritual celebra. O carnudo, o carnal, que essa fala de dinheiro agora nessa igreja. Não, estamos tendo testemunho nessa área, porque nós estamos vivendo esse momento, estamos na 4ª parcela, graças a Deus, todo mundo está sendo fiel, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesse lugar, e Deus está mostrando que Ele não tem problema nenhum de abençoar os filhos dEle, materialmente. Posso ouvir um glória a Deus? Porque é meio loucura dessa irmã, ela já devolve 10%, e o Deus dela falou para ela, nesse período de propósito, dar 30% do salário. Estás doida, irmã? As coisas espirituais são loucura para os carnais. E você deve lembrar que ela começou dizendo que Deus começou arrochando ela, tratando o que mesmo? O que Deus tratou, Mariana? Prepotência? O que era? Alguém me ajuda, eu não estou ouvindo. Arrogância. Arrogância. Tem alguma coisa, algum pinguinho de arrogância em você? Arrogância é parecido com arrotância, não é? Arrotância. O arrogante está sempre arrotando em cima de alguém, não é assim? Depois da conversão, não nos tornamos automaticamente prontos. Existem passos que precisam ser dados, a fim de que cheguemos à estatura do ser humano mais habilitado e aperfeiçoado, e por que não dizer espiritual. Jesus disse para o doutor da lei Nicodemos: você é mestre em Israel, você conhece os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, você conhece salmos, profetas maiores, profetas menores, e você não consegue entender de eu te dizer que você precisa nascer de novo? O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. E o Nicodemos ousadamente pergunta para Jesus e diz: eu sou burro mesmo, não estou entendendo. Como é que pode um homem sendo velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus diz: não, meu amigo querido, não, meu filhinho, você precisa nascer do Espírito. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é que nós já nascemos depois de grande, e todo adulto acha que é muito sabido, e aí deixa de aprender. O que te atrapalha, o que me atrapalha, o que nos atrapalha de crescer espiritualmente é achar que nós já sabemos. E aí o apóstolo João, ele fala para os irmãos daqueles dias e para nós: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E volta e meia eu preciso orar por irmãos que já estão quase careca na fé, mas que estão desconfiados que alguém fez uma macumba para ele, e ele ainda não sabe que ele pode anular toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, no poder do nome
de Jesus. Como disse o Wendel, uma frase, um nome. Qual o nome? O nome é Jesus. O nome é Jesus. Mas se eu ainda sou apenas natural, eu não vou conseguir enxergar que quem mora em mim é maior do que aquele que age no mundo e também é um ser espiritual. Portanto, vos afirmo, Gálatas 5,16, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne, a natureza humana, caída, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando com quem? Com você e comigo. Eu e você não somos mais apenas naturais, nós também somos espirituais, mas a minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza carnal guerreia contra a nossa natureza espiritual. E quem é que vai determinar quem vai vencer? É Deus ou cada um de nós? Cada um de nós. Eu acho isso um absurdo, irmãos. Por que depois de convertido Deus não tira de nós o direito de escolher? Por que depois de convertido Deus só deixa a opção obedecer? Não, Ele não faz isso. Pelo contrário, é agora que nós temos o direito de escolher, de optar. Lastimável. Bom seria, converteu, só para o lado bom. Pensa que maravilhoso que seria. Mas não é assim. Há uma guerra entre a nossa vontade carnal e a vontade de Deus espiritual, que faz diferença na nossa vida natural e material. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? O espiritual determina o material, o espiritual governa o natural. Quem você decide ser? Quem determina, movido pelo Espírito de Deus, ou quem vive debaixo da determinação de outros por viver apenas o natural? Você quer ser alguém que determina as coisas ou que é determinado pelas coisas? Você deseja e decide ser alguém que governa sobre as coisas ou que é governado pelas coisas? Qualquer coisinha que dá errado, ai meu Deus do céu, a minha vida está acabando, ai meu Deus. Vida determinada pelas coisas, vida governada pelo natural. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cantar é tão maravilhoso, né? E quando a prova vem, como é que você age? Você vê como uma oportunidade de crescer um pouco mais? Se você for espiritual, sim. Mas se não, vai, ai, minha vida está acabando, a gasolina acabou, estou na rua. Faça uma caminhada. Vá até o posto, arrume uma garrafa de bico comprido, porque os tanques agora não tem como despejar que nem os Fusca de antigamente. Você vai desenvolver a capacidade de enfiar gasolina num tipo de tanque que tem uma boca lacrada. Você vai crescer. Ou você pode sentar no meio-fio e chorar. Ou pode resolver. O natural faz o quê? Lamenta, esperneia. Se tiver mesmo, não, deixa para lá. E o espiritual vai resolver. Qual a melhor maneira de resolver? Ligar para algum irmão que gosta de servir. Que não anda muito fácil achar, não. A maioria gostaria de ser socorrido, mas socorrer, porque para socorrer, para servir, você precisa ser alguém espiritual. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para
servir. Maior é aquele que serve, não aquele que manda. O quanto você gosta de servir o outro é o tamanho da sua espiritualidade. Vamos concluir. Quem você quer ser? Quem determina, movido pelo Espírito de Deus, ou quem vive debaixo da determinação de outros, por viver apenas o natural? Quem você quer ser? Quem governa por estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, ou quem vive debaixo de governo por não crescer espiritualmente? Quem você quer ser? Quem faz biquinho quando é contrariado, porque você quer tudo do seu jeitinho, ou você é alguém preparado para abrir mão, porque você está mais ligado nas coisas do alto do que nas coisas de baixo? Abra junto comigo a última leitura que vamos fazer nessa manhã. Primeira epístola que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu para a igreja mais cheia de dons espirituais, mas mais carnal da era neotestamentária. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha que bonito aquele rapaz, ao invés de estar concentrado na minha pregação, brincando com a lixeira. Olha que coisa linda. Vocês olharam mesmo, não era para olhar, era só para ele saber, que era para ele parar e prestar atenção aqui. O natural é determinado pelo espiritual. Se o primogênito não quiser tornar-se espiritual, e os mais novos quiserem se tornar espirituais, quem é que vai governar? O primogênito ou os mais novos? Os mais novos, porque o espiritual determina o material. O tempo todo eu luto para ajudar os meus filhos a enxergar essa realidade. Eu não perco uma oportunidade de mostrar para eles que a vida não pode ser regida apenas por aquilo que nós podemos apalpar, mas principalmente pelo invisível. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Você ouviu isso? Eu vou ler de novo para te dar a oportunidade de dar um glória a Deus. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Quem está em Cristo. Então, se eu já tenho a mente de Cristo, o que eu preciso fazer? Aprender a deixar a mente de Cristo se sobrepor sobre a minha. O que eu preciso? Aprender a deixar o sobrenatural reger o natural, a aprender a deixar o espiritual governar o material. Fique de pé, por favor. O carnal está sempre fugindo da presença de Deus. O carnal está sempre se ocupando com o que é terreno. O espiritual resolve o que é terreno e corre para a presença de Deus. O carnal está sempre achando um culpado pelo seu sofrimento momentâneo. O espiritual chega diante de Deus e apresenta todas as suas culpas para ficar livre delas. O carnal está sempre achando: eu não vou conseguir, eu não posso. O espiritual proclama: tudo posso naquele que me fortalece. Nas próximas pregações nós vamos estar
compartilhando verdades bíblicas, como essas que nós compartilhamos hoje, para que aqueles que quiserem se tornem pessoas espirituais. Levante as suas duas mãos junto comigo. Isso é sinal de rendição e é sinal também de eu sou livre. Aleluia. Abra sua boca e ore junto comigo, no nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o teu nome, Paizinho querido, Criador dos céus e da terra, porque está escrito que se o Filho nos libertasse, verdadeiramente nós seríamos livres, e nós já fomos libertos, nós já nascemos de novo, e agora nós queremos crescer, Paizinho querido. Nós queremos ser levados além, nós queremos aprender a nos deixar mover pelo Espírito do Senhor, nós queremos deixar de ser crianças, ó Pai, a deixar de ser téquina e nos tornarmos rioi, filhos crescidos, filhos amadurecidos, filhos que ainda habitam num corpo e têm uma alma, mas regidos pelo mundo espiritual, onde o Senhor está sentado e Cristo está à sua direita. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, queime de sobre as nossas vidas toda mentira, toda acusação, toda falácia de Satanás, todo sentimento de pequenez, de incapacidade, e dá-nos a convicção total, plena, absoluta, de que o Senhor quer sobrepor sobre o nosso DNA natural, o teu DNA sobrenatural. Pai, não permita que nenhum dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, as pessoas que estão conosco pela primeira vez, ó Deus, se acomodem em viver uma vidinha boa. Pai, nós não queremos uma vidinha boa, nós queremos uma vida no centro da Tua vontade. Nós queremos uma vida, Pai, que não possa ser explicada e entendida, mas que muitos vão olhar e vão querer seguir, que muitos vão olhar e vão querer imitar. Nós queremos ter coragem, Pai, para pisar nas águas, para ver o Jordão e o mar se abrindo. Poderoso Deus, dá que ao sairmos daqui nesta manhã, nos dirijamos para onde foi determinado que iríamos, na convicção absoluta, de que quando chegar a hora, nesse dia nós vamos dormir, mas o Senhor vai estar trabalhando para nos fazer crescer espiritualmente, até que sejamos mais governados pelo mundo do Espírito do que pela natureza passageira. Oh Deus, abençoa o nosso restante de domingo, leva-nos a ter comunhão com pessoas necessitadas, carentes de uma palavra da parte do Senhor, carentes de uma oração com imposição de mãos, carentes de ouvir: o meu Deus pode transformar o seu caos, porque transformou o meu. Oh poderoso Deus, que a Tua boa mão continue nos livrando de dores, de males, e acima de tudo, de nos contentarmos com uma vida média. Nós queremos a excelência em todas as áreas, nós queremos, ó Pai, ser conhecidos e respeitados como homens e mulheres espirituais. Oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê pelo menos 3 abraços. Desejo uma semana de vitória,